E aí? Caião, fui abusado quando criança por uma irmã adotiva. Por anos e anos tenho vivido uma vida de culpa, vergonha, angústias e demais mazelas agravadas pela manifestação do transtorno obsessivo compulsivo em minha adolescência. Para piorar, peregrinei nos redutos evangélicos do Brasil, completamente alheios ao conceito da graça. Parênteses, fui membro durante anos da IURD, para se ter uma ideia. Fecha. Preciso que ore por mim, Caio. Preciso aprender a me amar e construir uma imagem diferente de Deus. É muito forte ainda em mim a imagem do Deus furioso e demandante da Universal e do Deus supostamente ausente e fatalista da minha infância, cara. É um homem ou uma mulher? É um homem. E ele foi abusado pela irmã adotiva? Foi abusado pela irmã. Irmã? Assim, eu não sei definir se ele é um homem, mas, enfim. Né, Flávio? Me ajuda. Porque se Não, é nome de homem. É um nome de homem, mas parece sobrenome, né? Não, parece nome de homem. Nome de homem. Se é um homem, aconteceu com ele o que aconteceu comigo, né? E em mim não aconteceu nada traumático, assim, nesse sentido. Era babá do meu irmão, quando eu tinha 5 anos de idade, durante 2 anos me pegou toda noite, né? Quando ela foi embora eu chorei muito. O que gerou de trauma em mim foi o fato de que eu fiquei obcecado com a ideia da continuidade. Minha infância foi interrompida na ludicidade da sexualidade por causa da precocidade daquela iniciação, o que poderia ter sido desastroso para o meu futuro como homem, a minha impossibilidade de me casar, de ter uma afetividade monógama, de me dedicar a uma pessoa. Eu podia ter ficado muito perdido nessa área, nas minhas afetividades. Mas pela misericórdia de Deus não aconteceu nada. Eu imagino que na vida dele, se ele é um homem, essa irmã adotiva devesse ter sido uma menina mais velha. Sim. E ter pegado ele com força, e o que mais o maltratou tinha a ver com o ambiente familiar, né? Com a presença desse Deus que ele disse que era vingativo, o que deve ter gerado uma culpa danada, a menina pegando ele, e ele só ouvindo os ecos da punição de Deus, do juízo de Deus. Isso, mais do que o ato da irmã adotiva possuí-lo como menino, se ele é um homem, o que mais produziu trauma nele foi a presença na cultura da família desse Deus esmagador e vingativo. Se é uma mulher, já era diferente, porque era uma menina mais velha pegando uma menina mais nova. E aí gera aquela história não de relações libidinosas, mas de uma menina mais velha que introduz o dedo na outra, que pega, faz, mexe, vira e apavora. Se você contar para os nossos pais, eu te bato, eu ameaço, porque no caso do menino, em geral, ele não tem a sofreguidão desejosa de sair contando para ninguém, porque é extremamente ambivalente o abuso sexual de um menino por uma menina irmã adotiva mais velha. Ele odeia a culpa que sente, mas lá no fundo, ambivalentemente, ele gosta da experiência que tem, por causa de ser homem. Mas a culpa é que é o trauma. Então, provavelmente o que tenha se instalado nele foi isso. Aí ele vem e diz que depois ele ficou com um transtorno obsessivo compulsivo. Na adolescência. Ele não descreve de que natureza, se foi de natureza sexual, se ele ficou com sofreguidão obsessiva, sexualmente falando. Eu gostaria que ele fosse um pouco mais claro. Deixa ele volta aqui. Como é que foi que se manifestou esse transtorno obsessivo compulsivo. O resto foi uma sequência de afirmações da culpa, do medo,
do sentimento de vingança, de ira divina, em relação ao fato de que ele ficou frequentando essas recâmaras de culpa, essas igrejas de alimentação e de exacerbação do trauma. Porque são lugares de superlativização do trauma. Você chega ali com uma culpa, você fica com milhares de pesos de culpa adicionado àquela. Você chega ali com um trauma, aquele trauma cresce incomensuravelmente por tudo que se vai dizendo e agregando e socando na alma da pessoa, de modo que você chega ruim e sai pavoroso desses ambientes, né? Então, independentemente do que ele diga e do que ele esclareça, eu quero só pedir a ele, em nome de Jesus, que pare de se sentir não só vítima, se foi um homem, reconheça a ambivalência, seja sincero, a ambivalência de que você odiava a culpa que dali resultava. Da irmã mais velha, adotiva, está pegando você. Odiava a culpa. Ao mesmo tempo em que você se culpa de ter gostado. Então a culpa fica dupla. Gostava de ser pegado pela menina mais velha, a sua irmã adotiva, que queria pegar você. E se culpa de gostar de ter gostado. E se culpa pela certeza que você tinha como criança que o Deus da sua casa, o Deus lá ensinado, era punitivo, vingativo, portanto a culpa ia ficando tríplice, quádruplice, e ela ia retroalimentando um processo que foi deixando você neurótico, foi deixando você obsessivo, foi gerando em você compulsividade, porque conforme eu já disse aqui inúmeras vezes, e no meu site milhares de vezes, todo processo culposo, agasalhado no nosso coração e que vira inevitavelmente neurose, ele, ao invés de impedir o fluxo da culpa em nós, ele exacerba a compulsão transgressora no nosso coração. De modo que quanto mais culpa, mais transgressão. Quanto mais culpa, mais transgressão. Quanto mais transgressão com culpa, mais compulsão. Quanto mais compulsão, mais mecanismo vicioso. Quanto mais mecanismo vicioso sendo vivido na presença conceitual desse Deus vingativo, mais culpa exacerbada, gerando mais a retroalimentação do processo. De modo que isso é incurável quando a gente está com a mente pastoreada por esse Deus diabólico na cabeça da gente. Então, entenda esse processo. A segunda coisa, em nome de Jesus, pare esse processo. Porque o nosso Pai Celeste não é assim. O nosso Pai Celeste é bom. Ele é misericordioso. Ele sabe dar boas dádivas. O escritor de Hebreus diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, sabe se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele mesmo conhece toda a nossa natureza, toda a nossa condição. Não existe trauma, não existe dor, não existe culpa humana que ele não tenha carregado sobre si do ponto de vista experiencial e da psicologia do dolorido, de todos os doloridos, de modo que ele pode se compadecer da nossa fraqueza. E ele, que poderia nos condenar, decidiu por nós interceder, advogar a nossa causa, de modo que pare, em nome de Jesus, de ficar rodando em torno disso. Isso morreu. Isso aí está cancelado, está pago, está desfeito, você está perdoado. Essas obras mortas já foram. Jesus já as levou, já pagou. Zere tudo. Deixe Deus criar novas todas as coisas e tirar da sua memória esse valor agregado, culposo, neurótico que se instalou em você. Peça a Ele hoje que derrame o Espírito Santo, lavando a sua mente e dando a você a consciência de que tem algo novo que nasceu em você hoje e que é aquilo que já estava feito.
porque você já estava perdoado, você só não estava sabendo disso. E se sabia disso, não tinha tomado posse disso. Agora, um último pedido. Pare de frequentar esses lugares malucos. Pare. Não adianta. É como você ir receber uma boa medicina e depois voltar ao lugar viral, contagioso, se deitar lá, rolar na contaminação e voltar para tentar buscar melhorias outra vez. Esses lugares são adoecedores. Pare. Volte-se para a palavra, aprenda o Evangelho. Nós estamos ensinando-o aqui com o coração mais sincero diante de Deus e buscando fazer isso com integridade, com amor e com graça. Vá dedicar-se a renovar a sua mente pela compreensão da palavra, dos Evangelhos. Quando eu digo dos Evangelhos, fique possesso do Novo Testamento e crê em cada coisa que Jesus disse. É realidade, não é apenas autoajuda, é uma presença. Jesus não disse, vocês vão ficar condicionados acerca do bem. Jesus prometeu, foi uma presença divina na gente. Peça que o Pai dará o Espírito Santo, é Deus em você. Aí tem um novo poder operando em você, real, verdadeiro, para ser agente da sua cura, da sua libertação mesmo. Tome posse disso e você ficará curado. Vá lá no meu site, caiofabio.net, tem milhares de cartas de pessoas que viveram a sua angústia, o seu drama, as suas culpas. Escreva a palavra culpa lá. Você vai ler uma infinidade de coisas. Escreva a palavra neurose e você vai achar várias. Escreva a palavra culposa. Você vai achar muita coisa. Enfim, vá lá e você vai ter muita instrução da palavra que vai sarar seu coração. Eu fico pensando, se a gente caminhasse assumindo todas as implicações e consciente de que Deus de fato é bom, como as pessoas falam, mas de uma maneira tão distante, como esses labirintos, com os muros escrito igreja, culpa, punição, como isso ia se derrubar e a pessoa ia ver o horizonte, ia ver o caminho livre, como era caminhar em liberdade, pela simples consciência de que Deus é bom. É tudo isso que a gente está vendo aí, no fundo a raiz está nessa, Deus é mau, eu vou lá na IURD para fazer a penitência, o sacrifício, corrente, ou qualquer outra via, enfim, mas as pessoas vão acabar projetando sempre em algum lugar. E lá na IURD eles ainda chamam isso de sacrifício mesmo. Sacrifício. Então o cara vai. Imagina entrar num corredor com 300 caras gritando na sua volta, batendo na... As pessoas se submetem a isso porque Deus não é bom. Não. Senão não precisaria. Um Deus bom não pode parecer com aquilo ali. Porque aquilo ali é mal. É mal. Só não enxerga que aquilo é mal quem está muito acostumado a um Deus pior. E ele vai se punir lá. Ainda que seja de maneira inconsciente, é uma punição. Não deixa de ser. Aí ele trocou o horroroso pelo horrível e acha que fez uma troca vantajosa. E não sabe que Deus é bom.